Olá, seja bem-vindo para mais esse podcast da Abrata. E o tema hoje é fundamental: como reconhecer os sintomas das alterações de humor no dia a dia. Isso às vezes não é tão simples quanto a gente pensa. Meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e esse podcast aqui conta com o apoio da Daiichi Sankyo, da Viatris, da Teva e da Johnson & Johnson. E para conversar sobre esse tema tão importante aqui estão as minhas colegas do Conselho Científico da Abrata, a psicóloga Adriana Carneiro e a psiquiatra Aline Valente. Muito obrigado, Adriana, por ter aceitado esse convite, estar aqui comigo. Olá, Fernando. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Doutora Aline, prazer em vê-la novamente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Sempre é muito bom estar aqui discutindo coisas, aprendendo coisas. Vamos lá, então. Indo direto ao ponto. O transtorno bipolar, talvez das doenças da psiquiatria, seja aquela que tem a maior complexidade de apresentações ao longo da vida, né? De um paciente. Pode mudar muito de paciente para paciente, é um transtorno extremamente complexo. Então, para simplificar, vamos separar em 3 momentos ou 3 episódios possíveis, né? A mania, a hipomania e a depressão. Eu queria começar com a depressão, que talvez seja o mais conhecido, né? Porque a depressão pode acontecer, inclusive, em outros transtornos, né? Como que uma pessoa pode reconhecer que ela ou alguém próximo dela está num quadro depressivo franco? Olha, para a gente falar de depressão, a gente precisa ter vários critérios que, somando-se, a gente diz, não, esse paciente realmente está depressivo. Que sintomas que podem levar o psiquiatra a pensar nisso? Ou familiares, ou namorado, pessoas que são casadas, como que pode ser visto? O paciente pode ter um humor com tristeza, ele pode ter um quadro com apatia, ele pode ter irritabilidade, ele pode ter um quadro de ansiedade junto, a energia dele está diminuída, ele procrastina, ele deixa para fazer coisas depois, porque está muito cansado. Ele tem um quadro que às vezes deixa de fazer, nem procrastinar, ele já nem faz. Não escova os dentes direito, não toma banho direito. Isso estamos falando da energia. O sono, esse paciente pode ter dificuldade de iniciar o sono, esse paciente pode acordar várias vezes durante a madrugada, esse paciente pode acordar de manhã e ter a sensação que não dormiu, que está super cansado, e esse paciente pode acordar antes do tempo, né? Então, isso são alterações que a gente vê na questão do sono. Pensamento. Esse paciente pode ter um pensamento moroso, um pensamento lentificado, ele pode ter um pensamento onde ele fica ruminando coisas do passado, mas que fica repetindo na cabeça dele. Tem pensamentos de autoestima baixa, de achar que não é capaz de nada, sensação de inutilidade, de culpa, desesperança. Não está com prazer nas coisas que ele sempre teve na vida, como ler livros, como ir para um parque, como ir dançar. Esse prazer fica diminuído. Esse paciente pode ter alteração na concentração, fica difícil fazer leituras. Por exemplo, os adolescentes, quando estão deprimidos, na escola eles não conseguem seguir o que o professor está falando. Isso é uma coisa muito importante para essa faixa etária, porque eles ficam achando que eles são burros, que não conseguem dar conta. E não, é porque está com a dificuldade na parte cognitiva. A memória também pode estar alterada nesses pacientes. O apetite também pode estar alterado nesses pacientes, ou para mais ou para menos. Pode estar com compulsão alimentar, e engordar consequentemente e perder peso, né? Porque diminui o apetite. E a libido também pode ter uma baixa de libido. Então, no geral, esses sintomas todos, eles juntos vão caracterizar um quadro depressivo. Só uma coisa, quanto tempo precisa com esses sintomas mais ou menos juntos para a gente fazer o diagnóstico? O diagnóstico da depressão a gente precisa de 2 semanas,
né, com pelo menos um sintoma que pode ser a tristeza, a falta de prazer e tudo, mas outros sintomas equivalendo a síndrome, né, que a gente caracteriza como um quadro depressivo. Esse é um ponto importante, né, a gente falar aqui da tristeza também, porque muitas pessoas acabam lembrando da depressão muitas vezes associada à tristeza unicamente, né, e não é só relacionado à tristeza. Então, acho que isso é muito importante, né, da gente ressaltar. E também esses pontos, né, que a Aline trouxe sobre as dificuldades escolares, das dificuldades que as pessoas podem ter, porque também existem graus que vão de leve, de moderado a grave, que muitas vezes as pessoas podem ter uma certa dificuldade para perceber. É isso, né, que eu ia te perguntar, Adriana, porque o quadro que a doutora Aline descreveu, ela fez bem, é um quadro cheio da depressão, né? Mas quem ouve a doutora Aline às vezes pode ficar assim com uma impressão, que é o quadro que a gente recebe, né, doutora? E é complexo. É o quadro que a gente recebe. Normalmente, quando vai no médico psiquiatra, é porque tá nesse quadro mesmo, né? Sim. Mas muitas vezes, a pessoa até que às vezes não teve a ideia de pedir ajuda ainda, tá num quadro mais leve e acha que não é depressão, porque tem a ideia que depressão é aquela pessoa que fica na cama. A gente ouve muito isso. Doutor, acho que eu não tenho depressão. Depressão não é aquela pessoa que fica na cama? Eu não sou assim, eu não fico na cama, não fico, exatamente. Então eu queria que você falasse assim de um quadro que é depressão, mas é que nem você falou, tá num quadro mais leve a moderado, né? Eu gostei muito dessa parte que a Aline dividiu, né, sobre, por exemplo, pessoas, né, quando a gente está falando de adolescentes, por exemplo, na escola, que às vezes eles se sentem burros até, né, porque existe uma dificuldade já de concentração, existe uma falta de energia, por exemplo, existem pensamentos negativos, né, ruminativos, e essa pessoa, ela não conhece muitas vezes que isso pode fazer parte da depressão, ela começa a atribuir para ela mesma, né, só que qual que é a diferença que eu sempre falo, né, como vocês colocaram aqui, isso acontece por 2 semanas, né? Não é uma questão de um dia só. Eu tive um dia horrível e por isso eu fiquei mal, eu fiquei triste, eu não queria sair da cama, hoje eu acordei sem energia. Não, isso acontece todos os dias, né? A pessoa já sente que tem alguma coisa errada, mas ela começa a achar que é porque às vezes ela não está fazendo alguma coisa certa, né? E aí quando você começa a perguntar, fala, poxa, mas além da sua concentração, você está dormindo direito? Como é que tá para você comer? Como é que você tá lendo, né? Como é que você tá fazendo as suas atividades do dia a dia? E aí a gente começa a ver que tem um rombo ali, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo é a gente começar a olhar também não só o que está acontecendo, mas quantos dias, né, que a pessoa já está passando por isso e se realmente ela consegue notar alguma diferença quando ela faz alguma coisa também, porque muitas vezes eles falam assim, não, mas hoje eu estou bem, né, hoje eu fiz isso e estou bem. E eu falo assim, tá, mas nesse período de uma semana, quantas vezes você tentou fazer isso e não ficou bem também? Né? E ele fala assim, não, na verdade eu tentei nos outros dias e não deu certo. Eu falei, pois então, me parece, né, que apesar de você estar tentando, não está sendo suficiente, né? Então, porque tem toda uma série de outras coisas que englobam aí o que você está passando. Então, é um caminho complexo, né? Mas é importante, né, a gente lembrar para as pessoas sempre isso, né? E esses pacientes mais leves são interessantes. Eu peguei um paciente, acho que há 2 semanas mais ou menos, e esse moço é um empresário e ele me procurou porque ele estava com ansiedade. Ele achava que ele estava ansioso. E aí eu perguntei da ansiedade, eu disse, mas só ansiedade? Tem 58 anos, só ansiedade? Uhum. Eu disse, você tem tristeza? Ele disse, não, eu não tenho tristeza. Aí eu perguntei, mas você tem alegria? Aí ele parou. Ótimo. Não, também não tenho alegria. Eu estou chateado. Aí ele usou a palavra chateado. Eu disse, você está chateado. Muito bem. Além do chateado, o que é que você sente de diferente em você? Você acha que você mudou? Não, eu estou mais calado. Eu disse, e como você era antes? Eu era uma pessoa extremamente falante, otimista, sempre dando muito apoio a todo mundo na empresa. Eu disse, então tem uma mudança no seu comportamento. Esse comportamento que você está trazendo para mim não é o comportamento seu anteriormente. Então, uma coisa interessante é a quebra de comportamento. Se uma pessoa tem um comportamento X e em dado momento passou para Y, exato, minimamente a gente tem que ir atrás para ver o que está acontecendo com essa pessoa. Confiar ali, né? E esse paciente, então, além de estar chateado, além de estar mais calado, quieto,
ele começou a ter medo de perder coisas na empresa, ele começou a ter alteração do sono, ficando com insônia terminal. Então, no final, era uma depressão. Não era ansiedade. Leve, mas era uma depressão. E o paciente nem imaginava, ele veio se queixando da ansiedade. Exatamente. O que me levanta uma outra pergunta. A depressão é muito comumente associada à tristeza, mas vocês já pontuaram muito bem que às vezes a pessoa não sente tristeza pontualmente, mas ela sente desprazer com a vida, deixa de curtir as coisas que antes ela gostava. Mas tem uma série de outras emoções ou sentimentos que são muito frequentes na depressão. E uma delas é essa que você falou, a ansiedade, né? 45% das depressões cursam com algum grau de ansiedade. E às vezes até essa é a queixa, como foi esse paciente aí. O paciente nem saca que está em depressão, mas ele sacou a ansiedade. Aí eu queria aproveitar então esse gancho e falar quais outros sentimentos estão associados à depressão. Então vocês falaram da tristeza, do desprazer, aí a Aline falou e eu pontuo também a ansiedade. Quais outros sentimentos podem acontecer que a pessoa às vezes acha que é da personalidade ou nem saca que é da depressão? Tipo, dentro da questão da depressão? Da depressão, dentro da depressão. Uhum. São outros sentimentos que fazem parte, porque tem gente que acha que é só tristeza, né? Me vem muito, assim, na verdade, quando você perguntou o que mais vem, assim, me veio muito angústia. Angústia. Né? Porque, assim, às vezes eles trazem um relato de um aperto no peito que não dá para explicar e às vezes eles tentam até nomear mesmo, né, essa angústia com alguma coisa. Deve ser por conta de tal coisa que eu fiz, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não, que é um processo biológico ali que está acontecendo. Então, eu vejo muito isso nos pacientes, né? Um relato muito forte de angústia. Quanto mais grave eles ficam, mais essa angústia começa a tomar conta. Essa angústia é interessante, que a gente vê muito nos quadros depressivos. Eu vou falar agora outra coisa, com características mistas, né? Então, os pacientes começam a ter no final da tarde. No final da tarde, a angústia, junto que eles chamam com a ansiedade, né? Outra coisa que você tinha colocado, que eu acho super importante falar, é a irritabilidade. Irritabilidade, né? Pode ter. Todo mundo acha que irritabilidade está mais ligado ao polo hipomaníaco, Ativo, maníaco, né? E tudo. Não, mas tem pacientes que estão depressivos que ficam irritados, ficam impacientes, né? E o cara está dentro de um quadro depressivo. Porque é muito complexo, porque a gente fala da depressão, mas vem também outros sintomas. Uma parede germinada, né? Que podem caracterizar outras expressões fenomenológicas. Por exemplo, baixa autoestima, desesperança, é um sentimento muito importante, associado a alguns riscos. Conflitos, eles podem perder emprego. Aí já é nos relacionamentos, né? Aí já é consequência nos relacionamentos. Sim. Sentimentos de culpa são absolutamente comuns. Burrice. Há uma distorção cognitiva enorme, né? É muito complicado. Mas aí a gente já está falando de sintoma cognitivo. Vamos lá, então. E sintomas cognitivos? O que esse pessoal pode perceber? Sim. Às vezes nem saca que faz parte da depressão, né? Aí eu colocaria essa dificuldade mesmo, né? Porque o filtro, ele fica muito forte, né? Então, a pessoa se vê como ruim, como fazendo as coisas. É a síndrome do impostor, né? Assim, parece que tudo que eu faço não vai dar certo, não sei por que eu tô aqui, não sei como é que as pessoas me deram uma oportunidade. Então, começa a ter uma dificuldade, que aí entra também, né? O fundo da desesperança, né? A falta de perspectiva do futuro. A pessoa começa a ter dificuldade para olhar mais para frente e isso gera né, um problema muito difícil. E também no relacionamento com os outros, né? Então, assim, além de ela não ter confiança em si mesma, né? Autoconfiança, autoestima, ficar muito baixa, ela começa a também se afastar dos outros, né? Então, é um ciclo mesmo, né? Você não se sente bem, você se afasta dos outros, por conta de outros sintomas também, aí os outros se afastam de você, e aí você acha que as pessoas afastam de você porque você é ruim, né? E aí começa, né? E eu acho que esse é o principal, né? Que você me trouxe, né? Como é que as pessoas notam? Talvez elas notam a consequência, elas não notam quando isso está começando dentro delas. Porque isso aí é uma questão de relacionamento. Acho que, eu acho legal a gente falar logo em seguida, mas para apontar os sintomas, a gente falou dos sentimentos, das emoções, falando dos sintomas cognitivos, focando nos sintomas cognitivos. O que vocês destacariam no quadro de depressão? Por exemplo, né? Mesmo as depressões leves, quase sempre... A concentração fica ruim, o paciente tem uma
se dispersa com muita facilidade, né? Sim. E aí, aqueles que, não, eu lia muito, mas, doutora, eu não estou conseguindo ler, Vai. né? Tem que voltar, né? Não consigo. Sim. Leio um parágrafo, quando chega no final, vi que eu não prestei atenção, volto de novo, e fica muito cansativo a leitura. Então, isso é muito comum, tanto na depressão, quanto também no quadro de ativação mental, da hipomania, e mania também pode ter essa concentração ruim. A memória, né, que também eles falam, eu estou esquecendo palavras, as palavras não vêm à minha cabeça. Mas a memória é mais recente ou tardia? A mais recente. A mais recente, A mais né? recente. verdade. Isso é importante pontuar. A pessoa não é que ela não está com Alzheimer, não está com demência, não é que ela esquece as Sim. coisas antigas, né? Mas as coisas do dia a dia, que a pessoa, até pela atenção e a concentração está diminuída, a memória recente acaba prejudicando. E aí entra as cognições quentes e frias, né? Que é isso, né? Da ruminação, da distorção de pensamento que leva a uma baixa autoestima. Então, na verdade, a pessoa ela começa a ter dificuldade para lembrar as palavras e quando lembra são as mais negativas, né? Então, viram realmente, né, uma coisa ligada à outra ali. As memórias ficam também as memórias de eventos ruins, né? E aí ela começa a filtrar como se muitas das coisas que tivessem acontecendo no dia a dia fossem, na maior parte das vezes, ruins também, quando não necessariamente são, né? Então é assim, a cognição, quando a gente fala, é concentração, memória recente, velocidade do raciocínio, Cognição isso aí está fria. prejudicado, mas isso aí é cognição fria. E o conteúdo do pensamento também está alterado para esse viés mais negativo, pessimista. E aí gera as ruminações, né? Gera essa dificuldade, porque a ruminação também é uma inflexibilidade cognitiva, né? Como consequência. Então a pessoa começa a ter mais dificuldade de fato de conseguir criar uma outra estratégia e aí ela fica ali, né? Não consegue sair do problema. O problema ele está ativo, ela não está esquecendo do problema, mas também não consegue criar resolução, né? Então é muito complexo mesmo, né? O quanto um sistema está ligado com o outro. Mas o lado bom é que a gente consegue criar estratégias para poder também, né, mitigar um pouco isso, né? Então isso é muito bom. Mas além dos sentimentos e das emoções, além da cognição, do conteúdo do pensamento, tem também sintomas físicos. Sim. Aí eu queria ouvir de vocês os principais sintomas físicos que as pessoas têm na depressão. Dor. E às vezes não associam com depressão. Né? Dor crônica, né? Dor pelo corpo todo, né? Tipo, aumenta a percepção de dor. E sim. E se a pessoa já tem algo doído, dói mais, é isso? A pessoa dolorosa, né? Tá sempre com característica de dor. Essa dor pode ser pelo corpo, né? Muitos têm a fibromialgia como característica. Sim. Tem também a enxaqueca, né? Que também pode estar junto com esses pacientes, né? Muitos desses pacientes têm enxaqueca. Não é um quadro tão raro, não, né? Ele é bem presente, mas né? Aí já seria uma comorbidade, seria uma doença associada, né? Mas às vezes também tá junto, né? Sim, tá junto com a depressão, mas aí já seria outra doença. Sim, tem a comorbidade. A comorbidade, né? Você falei atencional, enxaqueca, fibromialgia, mas e de sintomas físicos da depressão mesmo? Que não precisa ter nada associado, entende? Sim. Bom, físico, eu lembro do apetite, né? Que fica diminuído, na verdade, né? O paciente, ou aumentado, né? Uhum. Muitos pacientes engordam nessa época. A libido, né? Que também fica ruim, né? Os pacientes ficam muito aperreados falei da palavra, né? Que eu lembrei que eu tô falando a palavra diferente. Ficam muito preocupados, achando que não vão conseguir mais ter relações sexuais e tudo mais, que também é uma diminuição da libido. Outra coisa... Teve um que você falou aqui, alteração do sono também, né? Isso. E outro, eu lembrei da paralisia plúmbea, né? Que é o paciente que tem a depressão atípica, né? Que o corpo fica muito pesado, chumbo. Ele fala muito difícil ir no quarto para a cozinha pegar um copo de água, né? Por quê? Porque é pesado, o corpo é pesado. Então, esses sintomas estão muito presentes nos quadros depressivos, né? Que mais que a gente pode falar? Que eu não estou lembrando agora. Acho que você falou os principais, né? Que é alterações do sono, alterações do apetite, aumento da percepção de dores
E cansaço, astenia, sim, prostração, sim. diminuição da Da energia. energia. E sabe que em pacientes assim que têm mais dificuldade, né, de perceber as emoções, os pensamentos, né, muitas vezes quando eu começo com a psicoeducação, eu já vou para os sintomas físicos mesmo, porque são aqueles que eles conseguem ver mais Perceber fácil, mais fácil, né? E aí eu falo, tá, mas como é que tá teu sono? Como é que você tá? Ele fala, não, eu acho que eu não tô muito bem, porque não tô dormindo direito, ou porque já tô pulando refeição. E aí a gente já consegue trabalhar de uma forma mais direcionada. Então, pode ser muito bom, né? O conhecimento desses sintomas físicos mesmo. E até dor, né? Porque, de fato, né? Às vezes a pessoa... quando eu pergunto, que ela começa a prestar atenção, fala assim, é verdade, né? Eu começo a reclamar mais de dor quando eu não tô bem, né? Porque às vezes a pessoa já tem uma síndrome dolorosa e piora na depressão. Exato, né? Sim. É muito interessante isso. E é muito útil mesmo, né? Ter esse conhecimento dos sintomas físicos, em especial com esse tipo de pessoa que acaba sendo mais racional, né? Tendo mais dificuldade de reconhecer e olhar os pensamentos e emoções. E esses sintomas, de uma forma geral, eles são sinalizadores para nossos pacientes que estão eutímicos, que quando começa a aparecer, por exemplo, a alteração do sono, que é dos sintomas que primeiro acontece, às vezes uma energia, uma preguiça, né? Eu tô com preguiça, tô meio quieto, tô meio chateado. Às vezes, essas coisinhas podem ser já indicadores de que alguma coisa maior pode estar por vir, né? São sinalizadores num quadro depressivo. Eu vou querer saber disso. Isso aí é fundamental. Então, só para pontuar uma coisa. A gente falou muitos sintomas, mas precisa estar todos eles ao mesmo tempo? Todos esses que a gente falou? Não. De jeito nenhum. Ainda bem, né? Não. Meu Deus, né? Não precisa, esse é um ponto. Não Outra precisa. coisa, a gente falou de um prazo mínimo de 2 semanas. Aí eu queria dizer 2 coisas aqui. Primeiro que os sintomas podem oscilar, mas eles acontecem, como está até nas diretrizes, assim, né? Acontece na maior parte dos dias, na maior parte do tempo, mas eles podem oscilar. Sim. Então a pessoa pode passar um dia sem sintomas, pode passar algumas horas sem sintomas. Tem paciente até que acha, doutor, não, eu estava em depressão ontem, hoje eu não estou. Não é assim que funciona. O quadro pode oscilar também. Tem paciente até que é mais resistente ao tratamento, que ele usa isso como autoconvencimento. Não, eu estava em depressão na quarta-feira, na quinta eu estava bem. Né? Aí a depressão voltou na sexta. Não é assim que funciona, pode oscilar mesmo. É a mesma coisa que tomar medicação, né? Ontem eu atendi um paciente, ele disse assim, eu tomei um remédio, um dia, no outro dia já estava bom. Né? Eu disse, bom, isso pode acontecer, viu? E não tem nada a ver com remédio. Não tem nada. Então, Lua e Marte. É preciso pontuar isso, né? Então, nem todos os sintomas precisam estar ao mesmo tempo. Sim. O quadro pode oscilar. E uma outra coisa que eu falei e vou frisar aqui também. Quem ouve todos esses sintomas fala assim, não, então eu não tenho depressão, porque depressão é ter tudo isso. Não é. As formas leves de depressão podem passar despercebidas. Sim. E elas têm que ser tratadas, que é o assunto que eu vou entrar agora. Então, muito cuidado com isso. Numa depressão grave, a pessoa tende à incapacidade. Numa depressão moderada, os prejuízos e o sofrimento já é evidente. Mas numa depressão leve, existe o prejuízo, mas é manejável. Existe sofrimento, mas a pessoa suporta. Mas é aqui já que a gente tem que tratar, para evitar mais prejuízos. E é isso que eu queria, doutora Aline, a senhora entrou nesse ponto, eu falei, isso é importante, vamos falar sobre isso. Como que a gente vai perceber os primeiros sinais de que pode estar começando uma depressão? O que a gente tem que fazer? Eu queria que eles comentassem um pouquinho sobre isso. Na verdade, todos esses sintomas que eu falei, né, eles podem começar devagarinho, uma coisa ou outra, e é interessante que como é um quadro muito diferente de paciente para paciente, que é isso uma coisa super importante, que todo mundo acha que é um quadrado, uma receita de bolo. Não, cada paciente pode ter seu quadro, né, característico, né, ou seja, eu estou começando a ficar mais parado, eu estou começando a ficar mais calado, isolado, eu estou começando a ficar mais sem querer sair com meus amigos, querer ficar mais em casa, né? Então, quando começam devagarinho esses sinalizadores, né, às vezes, como você falou, né, na questão do trabalho, o trabalho começa a ter mais dificuldade de ter o mesmo resultado, começa a ter perda financeira, porque não consegue alcançar o que geralmente faz. Então, devagarinho,
esses sintomas, né, que pode vir por cada paciente de forma diferente, já pode estar sinalizando um quadro que pode ser um quadro leve, mas pode desencadear um quadro moderado ou um quadro grave. E o ideal é a gente ter essa percepção de quando a gente já perceber essa leve alteração, a gente intervir, né? Para que isso não aumente, que isso possa ser, inclusive, tratado o mais rápido possível. Doutora Aline, mas a gente é médico psiquiatra e eu costumo dizer assim, nas entrevistas que eu falo assim, olha, se você acha que você está em depressão, vai direto ao médico psiquiatra, porque a maioria das pessoas que acha que está em depressão e que talvez precise de ajuda, já está numa depressão moderada, grave faz tempo. Uhum. É regra isso, né? Então a gente recebe pacientes assim, a gente acaba vendo sintomas leves de depressão nos nossos pacientes que já melhoraram e aí aparece um sintoma leve. É muito mais do que 2 semanas até chegar. Então, mas isso que Adriana, agora eu ia pedir a tua experiência, porque você é psicóloga. Uhum. Você recebe muitos pacientes que vão, não é para ver depressão. Ele vai para ver alguma coisa da vida, um problema de relacionamento, uma adaptação ao trabalho, algum mal-estar emocional que ele tenha. E aí você percebe depressões leves. Aí eu queria saber de você, como é que é isso? Como é que você percebe que pode ajudar alguém que está vendo a gente que esteja apresentando esses sintomas? Me veio, na verdade, um caso, assim, né, para que talvez possa facilitar, não sei, mas de uma paciente que ela veio, né, para marcar uma consulta comigo, e ela já seguia, né, no tratamento farmacológico há muito tempo e com a mesma medicação há muito tempo, né, e ela veio assim, não, porque, olha, já estou muito melhor da depressão, mas eu continuo tendo dificuldade para poder saber o que eu vou fazer no futuro, parece que eu não gosto mais da minha profissão, parece que nada está me fazendo sentido, e aí você vai perguntando, né, na entrevista, e como é que você está no casamento, como é que você está na vida? E ela começa a trazer assim, não, até que tá bom no casamento, tô seguindo a vida, né? E você vai juntando, tá? E assim, você tá tudo bem, você tá se sentindo feliz, né? Como a Aline falou, a gente às vezes não pergunta da tristeza, mas pergunta os opostos, né? Aí ela falou assim, não sei se felicidade é uma coisa que passa, né? E aí você vai juntando, né? Eu falei assim, olha, me parece, né? E aí fui perguntando de energia, de disposição, e aí eu falei, olha, me parece que tudo que você está me falando aqui tem uma névoa, né, na tua vida, né, e essa névoa me parece que são sintomas depressivos mesmo, né, e eu falei para ela, olha, eu gostaria que você dividisse isso, né, com o teu médico, que eu acredito que faz muito tempo que você não volta lá, né, porque como ela também, né, ela viu que ela melhorou muito do quadro, às vezes tem isso também, o paciente, muitas vezes ele tem um quadro muito grave, e quando ele melhora, ele acha que aquilo é o melhor dos mundos, e ainda tem mais um pouco, né, tem mais um tanto ainda para ele melhorar. Então, cabe a gente também falar, olha, você tá bem perto de onde você estava, mas dá para ficar melhor. Então, eu quero que você volte lá no seu psiquiatra, que você converse com ele, e aí a gente vai seguir daqui para frente, né? Então, o que vem? Geralmente esse tipo de queixa, né? Assim, essa dificuldade, que parece que as coisas não vão fazendo sentido. E é isso, não é uma questão que é só 2 semanas, é uma questão, assim, crônica, né? E às vezes passa como se fosse um espelho, assim, né? Que você tá um retrovisor ali, né? Que você não enxerga. Então, não, mas eu não posso estar em depressão, eu já fui muito pior do que isso antes. Aí você fala, não, eu sei que você estava pior, mas isso ainda é sintoma, né? Isso aí a gente ainda precisa trabalhar. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente vê que essas questões do dia a dia, elas vão se permeando de forma recorrente, assim, né, e é muito comum, dependendo de onde a pessoa vem, ela atribui isso para ela, né, como ela via que na depressão ela não conseguia mudar, nesse ponto ela fala, não, mas eu consigo ir trabalhar, eu consigo fazer minhas coisas, então isso não deve ser depressão, né, então acho que esse é o principal ponto cego, assim, que a gente pega na terapia. Eu acho que isso eu ouço direto. Não, doutor, mas eu estou fazendo minhas coisas, eu não estou na cama direto. Não, acho que não é depressão para quem não conhece. Mas acho que depois de ouvir essa conversa, o pessoal vai reconhecer um pouco melhor. Você queria complementar, doutor? Ela falou uma coisa que eu sempre digo para os pacientes assim, olha, você estava no fundo do poço.
Agora você está na metade do poço, né? Porque aí o paciente tem a percepção da melhora, né? Diz, não, mas eu já estou ótimo. Diz, é porque você não sabe o que é ótimo, né? O seu ótimo é diferente do meu, né? E é engraçado que outros pacientes com essa leveza, aí eu pergunto, parece que você está levando o mundo nas suas costas? É como se você estivesse numa corrida, onde nessa corrida você está com outras pessoas que não estão deprimidos. Mas você chega até o final. Só que quão esforçado foi isso, né? Exatamente. Para você chegar até o final. Cansativo, né? Dispensou um monte de energia. E esse é o quadro depressivo, Exatamente. né? Porque nesse leve, porque o moderado para grave, o paciente quebra, não consegue fazer nada. O leve consegue, mas é pesado. Exatamente. Né? Tudo tem uma questão pesada. Olha, eu acho que a gente falou bastante de depressão, ficou bem claro. Mas eu me propus no começo aqui, né, lançar esse desafio. A gente falou de depressão, mas agora eu queria falar do outro lado do transtorno bipolar, que é a mania. E essa, talvez, a gente pode até dividir, falar de mania e hipomania, né? Talvez falar primeiro da mania, depois a gente fala da hipomania, que seria uma mania com sintomas mais atenuados, né? Quais sintomas que caracterizam uma mania? E eu vou dizer, mania é uma coisa que normalmente o paciente perde um pouco a crítica, ou totalmente a crítica, é o familiar que vai reconhecer, né? Sim. Então, como é que é, doutora Aline? Fala pra gente. Mania, né? Mania é um quadro grave, né? Onde o paciente acaba sendo exposto, tendo risco, né? E o que ele apresenta? O humor desse paciente, ele pode ter um humor eufórico, né? Ele pode ter um humor de irritabilidade extrema, com agressividade. Ele pode ter um quadro de muita agitação psicomotora, ele não consegue ficar parado muito tempo onde ele está, ele tem que se mexer, né, ir para lá e para cá. Ele, geralmente, o pensamento desse paciente é um pensamento muito rápido, né, tem pensamentos acelerados, fuga de ideias, né, o que a gente fala. Aí esse paciente, ele fala alto, ele fala rápido, é difícil para a gente, às vezes, até de forma organizada, que ele não está, né? Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele entra com outra. Então, é um paciente, né, com muita energia mental, né, no pensamento. O sono, eu estou com uma paciente agora que ela não dorme. Meu Deus. Ela não dorme com todos os remédios sedativos que geralmente a gente usa na psiquiatria. Nossa. Ela não dorme. Ela consegue pegar um cochilo de 30 minutos, pelo menos 3 vezes por noite, só, é a média. Eu não sei o que fazer com essa paciente. Do tão difícil que é alguns pacientes para dormir. Então, pouca necessidade de sono, às vezes dorme 3, 4 horas e está ótimo no outro dia, como pudesse fazer tudo, né? Que faz muita coisa, faz atividades exageradas, ficam muito impulsivos. Essa impulsividade, ela pode ser por sexo, ela pode ser por internet, por jogo, ela pode ser por comida. Eles estão fazendo muitas atividades e esses pacientes podem ficar psicóticos, né? Eles podem perder vamos dizer assim, a crítica dele em relação ao mundo, né? E são pacientes que geralmente a gente precisa internar, de tão graves que eles são. A gente não consegue, normalmente, tratar com um paciente em mania em casa, pela gravidade. Agora, né? Olha, quem ouve isso, fala assim, não, isso aí nunca tive, nunca vi. Porque você está descrevendo um quadro de mania grave. Assim, do ponto de vista didático, o pessoal entender o que é um quadro extremo, bacana. Mas muita gente tem sintomas atenuados disso e que passam despercebidos. Aí, Adriano, eu queria que você falasse como é que é um quadro, assim, maníaco, mas mais leve, que a gente chama de hipomania. Porque esse sim, as pessoas, muitas vezes o paciente com transtorno bipolar tem ao longo da vida, ao longo do ano, alguns períodos,
e às vezes acaba nem percebendo. Porque esse quadro que a doutora Aline falou é quadro maníaco grave, muitas vezes precisa de um regime de internação, a pessoa está agitada, salta aos olhos, né? Mas tem quadros que não saltam tanto aos olhos. Não, mas assim, aí nisso a gente tem um monte de casos, né? Mas assim, me vieram um monte de pessoas, assim, eu vou trazer alguns, assim, que me vêm. Porque, assim, por exemplo, eu falo que eu tenho um paciente que eu brinco com ele, né? Eu falo assim, parece que você está em TPM crônica, né? Quando você está chegando a ficar sintomático, porque ele começa a ficar mais impaciente no trânsito, por exemplo, né? Então, aquela pressa, né? Que não tem fim. Então, assim, ele quer comer para voltar a trabalhar, mas assim, e aí quando volta a trabalhar quer ir embora, quando quer ir embora já quer fazer... Então, assim, parece que não tem fim. Né? É um saco sem fundo, né? Das coisas que a pessoa quer fazer. Ela começa muitas vezes até uma coisa, né? Que desses novos planos e novas ideias, né? Que a pessoa tem. Ela fala assim, não, mas eu estou fazendo um plano de um negócio novo, né? Mas aí ela esquece de algumas coisas, né? Da realidade ali, que quando você começa a questionar, começa a ficar mais difícil, que é a viabilidade do plano, né? Então, ou ainda essa grandiosidade, se não vai para planos, ela vai assim para... como que essas pessoas falam assim comigo? As pessoas têm que me dar um atendimento bom, né? Então, às vezes, sei lá, a gente tá num lugar e, sei lá, você vai no mercado, a pessoa tromba com você. Você sabe que às vezes a pessoa tá corrida também e você deixa pra lá. Às vezes, quando a pessoa tá sintomática, fala, não, foi comigo e essa pessoa não me viu e ela tem que respeitar que aqui é o meu espaço, ela tinha que ter olhado e começa a arranjar briga ou criar briga, né? Ou pega alguma notícia do jornal e já começa a ficar pensando naquilo, começa a pegar um monte de tema sobre a mesma coisa, né? Que é onde a gente vê que tem ativação. Então, tudo isso relacionado, né? Tem energia, né? Por isso que eu falei que eu tenho um paciente que o medidor dele, por exemplo, é quando ele acorda às 5h30 da manhã para correr, porque primeiro que ele não corre, né? E segundo que ele não gosta de acordar cedo, né? Então, quando ele tem essa vontade, falou assim, Adriana, eu acordei 5h30, hoje fui correr, eu falei, meu Deus, né? Eu falei assim, vamos ver o que está acontecendo. Então, todas essas questões são coisas que ficam ali maquiadas no dia a dia, né? E as pessoas acabam não vendo essa questão de falar, né? Como a Aline trouxe também, da pessoa, às vezes, falar mais alto ou falar mais rápido. Interromper muitos outros. Né? Né? Interromper muito. Então, são coisas que no dia a dia... Ou ainda nem deixa a gente falar, né? Eu tenho uma hora assim que eu falo assim, né? Eu falo assim, quando eu quiser falar, eu vou fazer assim. Já desisti, né? Então, às vezes é isso também, né? Para mostrar que, olha, tá sintomático. Eu falei assim, a gente precisa dar um jeito nisso aqui, né? Então, acontece também, né? De eles não perceberem, mas quando a gente, às vezes, na prática clínica mesmo, a gente traz, né? Com muita empatia, claro, né? Muito, muito cuidado, né? De essas atividades, né? Eles começam a perceber, poxa vida, né? Ou ainda quando eu falo assim, olha, peraí, primeiro eu preciso organizar com você qual que é o problema do dia, né? Em segundo, eu tô vendo que você tá me trazendo um monte de tema. E terceiro, eu não tô conseguindo falar. Falei assim, acho que tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Então, esses são sintomas já, né? Que acontecem na sessão e aí, a partir do momento que a gente pontua, a pessoa começa a falar, eita, né? É isso, né? Tá começando o negócio aqui, né? Ou já tá moderado a ponto... E aí eu pergunto, ninguém falou para você isso, só eu que tô aqui reclamando, né? Que tem um olhar mais técnico. E aí a gente vai vendo de onde que o negócio vai indo de leve para moderado, né? E é onde a gente tenta dar uma mitigada ali, né? No dia a dia, assim. Você falou uma coisa legal, quando você pergunta assim, ninguém falou para você? Às vezes o paciente fala que não, porque às vezes ele tem um círculo muito restrito. E às vezes ele fala assim, não sei quem falou que eu tô muito tagarela, ou falou que eu não deixo ele conversar, ou de fato falaram que eu tô mais impaciente. Para esses quadros mais leves, sim, a gente pedir o apoio da família ou pessoas íntimas é bastante importante. Porque no quadro mais grave que a doutora Aline trouxe, você não precisa pedir, a família traz. É verdade. Não, a família já leva lá. A família leva, né? A gente não precisa pedir. Mas nesses quadros, às vezes, precisa pedir uma ajuda, né? Como é que é isso? E nisso, assim, aí eu acho que é um ponto que a orientação, a psicoeducação, né, até os grupos, né, os GAUs que tem na Abrata podem facilitar muito, porque além da pessoa se reconhecer, a gente facilitar também a outros ajudarem, né, então, no caso do transtorno bipolar, isso é uma coisa que a gente trabalha muito nas sessões, porque realmente, né, a gente sabe que a falta de crítica é um sintoma, então, às vezes eu falo assim, olha, tem alguém que dá para você pedir para observar isso pra gente, antes de eu observar isso por você,
né? Porque eu entendo que primeiro eles vão ficar com a gente na terapia, pelo menos com vocês sim, mas na terapia não vai ficar pra gente, né, pra sempre com a gente. E segundo, a gente precisa ter alguém fora, né, que vai poder ajudar a fazer alguma coisa. Então, geralmente eu faço essas orientações, casos assim, né, que vão do grave pro leve. Às vezes eu faço orientação com a família, trabalho até com gráficos de humor mesmo, né? Para a família avaliar como é que eles estão vendo a pessoa e para a pessoa se avaliar, e às vezes quanto mais sintomático, mais discrepante né? A pessoa fala que tá ótima, né? Que a gente já imagina, né? Que acontece essa percepção, né? Por conta dos sintomas, e a família fala assim, não, tá péssimo, não escuta a gente, não fala com a gente, tá irritado, né? E aí quando você pergunta, mas você percebeu? Não, né? Eu falei assim, então, isso é uma coisa, né, que eu trabalho. E eu sempre faço um contrato com eles. Eu falo assim, olha, eu sempre vou ser muito neutra com vocês. Então, assim, se de fato eu ver que tem alguma coisa acontecendo, eu entendo que eu posso deixar você, né? Porque as emoções ficam mais sensíveis também, né? Eu falo assim, eu posso te deixar um pouco mais chateado. Mas vai ser importante que eu te pontue isso, porque senão, às vezes, as pessoas não vão pontuar por receio, né? De falar ou de... achar que uma pessoa de temperamento forte, digamos assim, e não é. Então, são essas duas coisas, psicoeducação e orientação com família, e depois disso também esse contrato, né, para que ou eu ou as pessoas falem, né, quem são as pessoas que ele vai dar autoridade mesmo, né, para poder ajudar a mostrar, né, então, sei lá, fala assim, Fernando, você tá meio irritado, o que aconteceu, né, então, se você me deu como uma pessoa, né, vamos supor que eu sou, sei lá, sou sua prima, você me deu autoridade para poder falar isso com você, você vai ter que lembrar que, não, peraí, se a Adriana falou, quer dizer que tem alguma coisa acontecendo. Já estava combinado antes, não é para eu ficar irritado nesse momento, né? E é interessante que também tem aqueles pacientes que os sintomas, eles são crônicos, né? Já vem de longa data e eles acham que aquilo é deles, né? E, na verdade, o paciente já tem sintomatologia ativa há um tempo. Os bipolares tipo 2, né, chegam a demorar 18 anos para terem um diagnóstico. É uma vida. Né? É uma vida toda. O tipo 1, 10 anos. Então, eles estão aí no mundo, né, ativos, perdendo coisas, levando vamos dizer assim, a perdas mesmo, né? Porque sim, bipolar não tratado, principalmente um quadro depressivo moderado para grave, um quadro hipomaníaco para maníaco, é perder, gente. É perder. Perde-se profissionalmente, perde-se socialmente, perde-se afetivamente, perde-se financeiramente. Nos estudos. Perde-se muita coisa. Então, por isso a importância dessas pessoas terem um diagnóstico precoce e, quando estão diagnosticados, ficarem atentos a essa instabilidade. Eu falo para alguns pacientes meus, assim, olha, por exemplo, eu lembro aqui de uma paciente que, quando fica ativa a doença, ela tem uma compulsão por compras. Ela vai no JK e compra uma bolsa de 80 mil e o marido fica aperreadíssimo. O que é que acontece? O que é que eu falei para ela? Quando começar a vir pensamentos de compras, né, desnecessárias, né, que podem comprometer a sua questão financeira e tudo, é melhor você falar comigo. Né, porque aí já pode ser um sinalizador de que alguma coisa está começando. Eu estou pensando em comprar mais do que o necessário. E meu sono começa a alterar, fica atento, porque isso já pode ser outro sintoma de ativação da doença, né? Tô muito feliz, tô falante e tudo mais. Então, são sintomas, né, que a gente começa a ter essa percepção de cada paciente. Exatamente. Como eu também já tive uma que, quando fica compulsiva por sexo, ela faz o que ela chama de roleta russa. Eita. Ela vai para a vida e acaba tendo relações com homens sem camisinha, sendo que ela é casada. Coloca em risco, e quando ela começa a ter esse pensamento, quando você começar a ter esse pensamento,
é hora da gente intervir, porque está começando alguma coisa, né? Então, isso é muito importante. Os pacientes terem essa percepção que, às vezes, eu peço para eles escreverem, mas tem uns gráficos, né, do humor, que também podem ser utilizados no dia a dia para levar para o psicólogo, trazer para a gente num mês, né, que eles acabaram fazendo, que dali a gente também tem a percepção de que algo já pode estar ativo, né? E sabe por que eu uso também os gráficos de humor? Porque, às vezes, assim, eu acho que é isso, né? Às vezes a pessoa ela fica tão focada em um sintoma só que ela esquece do resto. Então, ela fica assim, se eu não tiver, enquanto eu não tiver alteração de sono, tá tudo bem. E aí ela esquece que ela tá mais irritada, ela esquece que ela tá acelerando, né? E quando a gente no começo coloca esses gráficos, né, para observação, tanto da família também quanto do paciente, às vezes facilita a pessoa a ver outras coisas que mostram que ela já tá entrando em sintoma. E do outro lado também, né, mostrar para a família que às vezes, olha, né, a gente tem que ter um combo de coisas também, né? Ao contrário também serve, né? Fala assim, nem tudo, né, é sintoma, Boa. mas é importante olhar quando eles existem, né? Exato. Precisa tomar cuidado com algumas coisas, assim. Os quadros, tanto depressivo quanto maníaco, nunca vem com um sintoma isolado. Então, exato. sintoma nunca faz diagnóstico de nada, mesmo que seja um sintoma grave, né? E às vezes até indicativo do contrário. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu que tem explosões de raiva, e é meio perigoso porque é amigo meu do jiu-jitsu. Tem explosões de raiva ocasionais, né? Teve até um episódio que ele, no trânsito, saiu do carro, deu um murro no vidro do outro carro, e era blindado. Oh, meu Deus. E aí eu falei pra ele, cara, como é que você faz um negócio desse? Ele me respondeu assim, como é que eu ia saber que era blindado? Eu falei, não, ser blindado ou não importa, cara. Então, e é só esse sintoma, 5 minutos depois ele fica normal, né? Se é só esse sintoma isolado, tá bem antes, 5 minutos depois tá normal, isso não é transtorno bipolar, apesar de ser gravíssimo. Apesar de ser a atitude, apesar do comportamento ser gravíssimo, não é. Muito possivelmente é um transtorno explosivo intermitente que ele tem, né? Então, um sintoma isolado nunca faz diagnóstico. Então, esse é um ponto. Mas um sintoma isolado pode ser um indicativo, pode ser o que a pessoa percebe primeiro. Então, precisa tomar cuidado com isso. Pode ser o sintoma, talvez, que mais salte aos olhos, né? E, muito importante dizer, a doutora Aline é uma especialista em transtorno bipolar, né? Então, acaba recebendo pacientes muito graves. Mas tem pacientes com sintomas muito leves que estão, que nem a doutora falou, estão aí andando na rua, muitas vezes sem diagnóstico. E é muito importante essa conversa aqui para a gente perceber, às vezes, sintomas leves podem ser indicativos de que precisa buscar um tratamento, né? Sim, sim. E aí, por isso que eu insisto, né? Essa questão desses registros, né, que a gente está conversando aqui é muito importante, porque quanto mais a pessoa lembra, porque também registrar é lembrar, né? Então, ela vai lembrando de vai aprendendo, né? Entendeu? Ela vai falando, poxa, então quer dizer que eu não estava só com vontade de comprar, né? Eu comecei eu já estava ficando mais irritada, e aí ela já vai juntando. Mas já juntar uma coisa com a outra, né? E aí ela vai conseguindo ter ali, né, uma autopercepção melhor. Então, realmente, assim, eu acho que isso é essencial, assim, no dia a dia. Olha, papo muito bom, muito esclarecedor. Faltou uma coisa. Acho que a gente não pode terminar sem pincelar. E o que seria o quadro da hipomania? É um quadro que, assim, ele tem sintomas diferentes da mania ou é a intensidade que muda? Como é que é o quadro da hipomania, doutora Aline? É a intensidade. Os sintomas são os mesmos, de uma forma geral, né? Mas é a intensidade que muda, né? Você tem quadros mais ameno, né? Com menos consequência, né? Esse paciente pode viver uma vida, se ele, por exemplo, ele não tiver compulsões, se esse cara tiver compulsão por trabalho, né? Trabalhar. Pronto. Vai ser ninguém dá conta desse homem, e né? não tiver depressões muito graves? Exatamente, né? Ninguém, esse cara vai ser, olha, diferenciado na vida, né? Esses caras, tem muita gente com uma dinâmica muito boa, né, que são muito ativos, pensam muito. Imagina uma pessoa pensar várias coisas, várias ideias. Gente, olha, às vezes é difícil, né? Porque tem já um quadro ativo, mas que ele não está percebendo, até mesmo que ele se adaptou no mundo, né? Como esse cara, que eu dei o exemplo, se ele for um compulsivo por trabalho. É um ótimo exemplo, porque uma vez eu ouvi de um palestrante que é verdade. Acho que tudo que a sociedade moderna
quer de uma pessoa bate de uma certa forma com um quadro hipomaníaco leve, né? Sem dúvidas. Uma pessoa que dorme pouco e ainda assim tem bastante energia, uma pessoa muito proativa, extrovertida, com energia para o trabalho, até um certo grau de impulsividade leve, né? Que torna a pessoa um pouco mais arrojada. Se acontecer tudo isso e a pessoa não tiver prejuízo, exato. É um quadro louvável, né? É um quadro louvável. É aquele quadro que os pacientes dizem, não me tire, eles dizem, viu, gente? Não me tire disso. Não me tire disso. Por favor, doutora Aline, não me tire. Eu preciso ficar hipomaníaco. Tem pacientes que dizem, eu preciso de hipomania naqueles meses, porque no trabalho vai ser muito cansativo, eu preciso estar em hipomania. O que eles fazem? Tiram alguns remédios. Imagina. Para tentar ficar em hipomania, que não quer dizer que vai ficar. Mas eles fazem isso, né? Mas e o outro lado da moeda? Pois é. Né? Pois é. Aí que tá, é um quadro patológico. Sim. Apesar de às vezes ser adaptativo, é um quadro patológico. Aí pode acontecer duas coisas. Depois vem a depressão, que depois um quadro maníaco hipomaníaco é muito comum ter depressão, e as depressões no transtorno bipolar tipo 2, depois de uma hipomania, podem ser gravíssimas e arrastadas. Sim. Não necessariamente são, mas elas podem ser gravíssimas e arrastadas. Por isso que eu costumo dizer, quando me perguntam assim, o transtorno bipolar tipo 1 é mais grave? Eu falo, depende do ponto de vista. O transtorno bipolar tipo 2 pode ter depressões gravíssimas e a pessoa ter muito mais prejuízo. Sim. Esses pacientes, eles são muito graves e ficam muito em risco, né? Podendo ter consequências ruins na vida, né? Em relação a vários aspectos da vida como um todo, na sua funcionabilidade, né? Inclusive, as depressões, isso precisa ficar claro, né? O transtorno bipolar tipo 2 pode ter, repetindo, pode ter depressões tão ou mais graves que no transtorno bipolar tipo 1, né? Sim. E aí também tem uma questão, né, que a gente tem que lembrar, que eu também falo, né, dentro da minha parte, né, de psicóloga e neuropsicóloga, que é a questão da gente olhar da cognição também, do impacto disso né, até em possíveis aspectos de neuroprogressão. Então, uma vez que a pessoa, ela tá sempre, né, assim, trabalhando além do que o cérebro dela foi programado, digamos assim, é como se você tivesse o tempo inteiro em sobrecarga. Então, isso, a médio e longo prazo pode trazer um problema muito maior do que o que a gente gostaria, né? A gente ficar velho já traz, né, algumas dificuldades, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente cuidar também, né, da nossa memória, da nossa atenção, né, do nosso cérebro em si, né, para a gente ter uma vida mais saudável e para que isso se delongue mais. Então, eu sempre falo para eles, olha, eu entendo que às vezes é necessário a gente trabalhar mais, ter mais recursos, né, mas eu entendo também que a gente pode criar estratégias, né, que aí é onde entra, por exemplo, as estratégias de remediação. A gente pode criar estratégias que otimizem mais o seu dia a dia, que não te levem nesse estado, né, de hipomania, mas que você tenha um rendimento tão bom quanto, né, que é basicamente o que a gente tenta fazer no dia a dia, né, colocar estratégias para conseguir lidar com esse estresse todo, sem precisar ficar em sofrimento, né, então, esse é um contra, assim, né, o que você falou, o outro lado da moeda que a gente realmente precisa olhar. Doutora Aline, doutora Adriana, muito obrigado pela presença de vocês, foi um papo muito legal e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso pessoal olhando para a câmera aí, doutora Aline. Bom, gente, o que eu gostaria, na verdade, é que as pessoas que assistiram esse vídeo, né, que estão atentos a seus quadros de instabilidade leve, busquem seus médicos, não fiquem com a doença porque traz consequências, a gente pode ter resultados positivos. Eu até costumo brincar que um paciente bipolar bem tratado é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, né? Precisa estar bem tratado, com suas rotinas organizadas, com seu ciclo de vigília organizado, tem que estar bem, né? E se estando bem, vai ter uma vida normal. E é isso que a gente mais quer. Adriana, você tem umas palavras aí final, pessoal? Mesmo assim, bom, eu espero que vocês aproveitem, né, essa nossa conversa. Eu queria agradecer, né, é sempre muito bom estar com vocês dois, e eu acho que o principal, né, é assim, tomar muito cuidado, né, para não colocar como uma coisa que é de vocês,
questões que são sintomatológicas, né? Eu entendo como psicóloga que tem muitos problemas que a gente passa na vida, muitas emoções e a gente não precisa ser perfeito, né? Mas com certeza olhar para dificuldades no dia a dia que acabam nos tirando, né? Como a gente trouxe aqui hoje, a tornar a vida mais pesada, né? A corrida mais difícil de se correr, são sintomas leves que quanto mais cedo a gente conseguir alcançar e tratar, melhor e mais qualidade de vida a gente consegue ter. Então, eu gostaria muito que vocês, né, tivessem essa tarefa, né, de observar o dia a dia e poder ver como que isso pode mudar, né, a vida de vocês. Mudou a vida de muitas pessoas que a gente atende, né, e espero que também possa contribuir para vocês. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado, Aline. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Gostou do conteúdo? Não esquece de deixar o like. Se não é inscrito no canal, tá vacilando, se inscreve no canal e clica no sininho para você ser avisado de novos vídeos. E tem o botão de compartilhar também. Compartilhe com alguma pessoa que possa se beneficiar desse conteúdo. Novamente, muito obrigado e até um próximo vídeo.